estamos iniciando a segunda aula do nosso curso e completará a primeira parte, a primeira unidade do nosso curso. A primeira unidade que trata do conhecimento, da aquisição do conhecimento, dos métodos e da superação da opinião, na busca do conhecimento. Então, temos visto, fazendo aqui uma rápida revisão, tínhamos visto na aula anterior o que sejam as verdades, as concepções de verdade, verdade lógica, moral, objetiva, verdade ontológica. Tínhamos levado em conta a discussão também, tínhamos abordado a discussão sobre conhecimento válido ao invés de verdadeiro no sentido objetivo ou no sentido ontológico. Conhecimento verdadeiro é aquele que está condicionado ao conhecimento verdadeiro, se é, do ponto de vista objetivo que estamos falando, ele corresponde ao que é referido no discurso. Trata de verdade lógica que estamos tentando alcançar. Então, ele leva em conta a lógica formal, que é a harmonia entre as partes do discurso, o fundamento fático e a lógica aplicada para chegar a uma conclusão, na forma de um silogismo e de uma dedução. Ou na forma de uma indução, fizemos alguma alusão a essas coisas, numa primeira abordagem, numa introdução a essas considerações teóricas e metodológicas, porque a primeira parte, inclusive, tem esse nome, bases teóricas e metodológicas do conhecimento, e tínhamos historiado um pouco o início da busca de um conhecimento que vá além da opinião, chamando de opinião apenas a percepção subjetiva da realidade. Nós fizemos isso com cuidado de explicitar o significado que estávamos dando às palavras. Por isso, historiamos, ou melhor, especificamos os diversos conceitos ou as diversas concepções de verdade, e do que seja conhecimento, e do que seja método, do que seja lei em sentido científico. Vimos o que seria um conhecimento nomológico, baseado em leis, e explicávamos que as leis podem ser descritivas, como ocorre mais frequentemente nas ciências da natureza, ou podem ser prescritivas, como acontece na ética e no direito. Temos visto que nas ciências da cultura, também conhecidas como humanas, ou históricas, ou sociais, nós não temos propriamente lei nomológica, porque estamos falando da ação de sujeitos que têm autonomia, que têm ação voluntária. E as leis, no sentido de norma, nomos, leis nomológicas, as ciências nomológicas baseadas em leis em sentido científico, elas são descritivas juntando fatores e prevendo resultados que deverão ocorrer sob pena da lei perder validade. Então, ela trata de resultado previsível. Na conduta humana, o resultado pode ser previsível em termos probabilísticos, mas não tem uma previsão determinista. Então, vamos introduzir aqui já algumas nuances sobre o que sejam conhecimentos deterministas, conhecimento de caráter determinista, conhecimento de natureza probabilística, o que seja mera tendência, porque o conhecimento determinista é aquele em que, dado A, tem que vir B. Uma brincadeira infantil, as pessoas diziam, se escorregar é obrigado a cair. Claro que não existe esse determinismo, mas é como se isso fosse uma verdade. Então, se depois de escorregar a pessoa fosse obrigada a cair, aquilo seria um conhecimento, do ponto de vista dessa classificação que estamos aqui apresentando, seria um conhecimento determinista. E, diferente disso, é um conhecimento probabilístico. Quando uma pesquisa diz que um candidato tem tantos por cento de possibilidade, de probabilidade de ter uma votação X ou Y, ela está falando em conhecimento, ela está expondo um conhecimento probabilístico, inclusive com margem de erro definida. Probabilidade é isso. É um conhecimento que tem margem de erro, diferente do conhecimento determinista. Mas outra coisa são aqueles fenômenos que são apenas uma tendência. E eu costumava explicar isso no meu tempo de sala de aula, dizendo que aquela turma de primeiro semestre, porque eu ensinava disciplinas básicas, né? E aquela turma de primeiro semestre, daí a 10 semestres estaria formada, depois de 10 anos faria um encontro comemorando 10 anos de formatura. Algumas jovens estariam casadas, a maior parte das alunas eram mulheres, do curso de pedagogia e de outros cursos da área de humanidades. Então, algumas daquelas jovens estariam casadas, outras já estariam descasadas, outras não teriam casado. Mas haveria uma tendência para algumas delas ter casado, ter adquirido mais alguns quilos, pesando um pouco mais, e ter já daria 10 anos, além dos 5 anos do curso, portanto, daria 15 anos. Mas não era possível dizer se isso seria 60%, 80%, 40%, 30% da turma. Nem seria possível dizer qual seria a margem de erro disso. Então, é uma tendência que as pessoas casem, uma tendência que as pessoas tenham filhos, e uma pesquisa mais elaborada pode até estabelecer probabilidades. Mas, com os dados que eu tinha em mãos, eu podia falar apenas de uma tendência. Então, entre tendência e probabilidade, pode ser apenas uma questão da gente ter ou não ter mais dados para poder compor uma probabilidade, um cálculo de probabilidade. Mas,
existem ainda conhecimentos que nem são deterministas, nem são probabilísticos, e nem são vagamente tendenciais. São aqueles conhecimentos aleatórios, do tipo, dado A, nada se pode afirmar. Ao invés de dizer, dado A tem que vir B, dado A tem tantos por cento de probabilidade de vir B, dado A tem uma tendência para vir B, o conhecimento completamente aleatório diz, dado A, nada se pode afirmar. Porque existem fenômenos do tipo não determinado. Porque existe um caos. Esses fenômenos caracterizam uma situação de caos, que não tem uma ordem na sua dinâmica. Né? E tínhamos visto as bases teóricas e metodológicas, a parte mais fundamental das bases teóricas e metodológicas do conhecimento. E fizemos uma breve revisão disso aqui. Mas isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi certa vez, há muitos anos, de alguém que, depois de um diálogo sobre questões teóricas e metodológicas, fez uma pergunta hilária, mas de uma certa importância. Né? Realmente tem cabimento. Embora expressa de uma forma irreverente. A pessoa dizia, o que é que isso tem a ver com o orgulho do meu feijão? Na verdade, a pessoa queria perguntar, em termos práticos, na esfera de existência dela, qual era a aplicação daquilo. Então, nós estamos falando aqui de um curso que se propõe a abordar os problemas que possam surgir entre a fé e a sala de aula. A sala de aula aqui representando o conhecimento secular, tanto de natureza científica como filosófica, como o próprio senso comum, as próprias tendências da cultura, que passa no momento por uma revolução profunda, por mudanças muito significativas. Então, feitas essas indagações, ou esta indagação fundamental, que aqui as bases teóricas e metodológicas que nós iniciamos, por a abordagem nós iniciamos, que aqui elas nos oferecem para serem aplicadas nessa tensão que possa existir na sala de aula, tanto para o aluno como para os professores também sofrem pressões, e parece-me que cada vez mais, sobretudo se são cristãos. Né? Passamos aqui uma breve alusão à utilidade prática e à aplicabilidade dessas considerações. Nós tínhamos proposto no texto que enviamos que as pessoas pensassem e refletissem sobre a possibilidade de conflito entre ciência e o cristianismo, lembrando que os dois têm objetivos diferentes, têm métodos diferentes e tratam de objetos diferentes. Então, o que trata a ciência? O objeto na linguagem metodológica é a coisa que você estuda. Então, qual é o objeto da natureza? E o objeto das ciências da natureza é o mundo material e energético. Qual é o objetivo? O que ela quer saber desse mundo? Ela não quer saber qual é a finalidade desse mundo, porque ela parte do princípio que o mundo material, a natureza, não tem finalidade definida. Então, o que ela quer saber? Ela não quer saber qual é a essência metafísica da natureza, porque metafísica não é da ciência, é da filosofia. Então, o que ela quer saber? Ela quer saber, nas ciências descritivas, como é a anatomia, ela quer saber quais são as formas dos vários objetos naturais, das várias coisas da natureza. E ela quer saber como é que os diferentes objetos da natureza se relacionam um com o outro. Então, ela quer saber como é que a Terra se relaciona com a maçã que caiu na cabeça do Newton, atraindo essa maçã. Isso é uma relação entre dois objetos. A linguagem do Newton, ele descreve como o princípio da gravitação, dizendo que, até no discurso do Newton, ele diz que atrai matéria na razão direta de suas quantidades e no inverso da sua distância ao quadrado. Então, ele está falando de relação. Massa se atraindo com massa em razão da distância. Está longe, a atração é fraca. Está perto, a atração é forte. Por isso é que o astronauta fica leve da espaçonave. E aqui na Terra a gente fica pesado porque está perto da Terra. Então, ela está relacionando corpos gravídicos, como diziam na época da Revolução Científica do século XVII. A relação entre os corpos gravídicos não é grávido, não é gravídico, são atraídos pela Terra e a Terra. Então, ela está estudando a relação entre objetos. Mas quer saber como é que uma gordura saturada em suas coronárias? De novo, está estudando relações entre coisas. Está estudando relações entre gorduras saturadas e a fisiologia do organismo, que pode ser alterada e causar uma disfunção no sistema circulatório. Relação entre coisas. A física não diz, quando ela fala da relação entre a Terra e os corpos que a Terra atrai, ou entre diferentes corpos celestes, como diziam também no tempo da Revolução Científica, a relação, a gravidade da Terra, entre a Terra e a Lua, ou entre o Sol e a Terra. Então, ela está falando das relações entre objetos, mas não diz o que é essa relação. Não diz, ela descreve a gravidade, mas não diz o que é a gravidade. E essa era uma acusação que fizeram Galileu. Ele falava da gravidade, mas não dizia o que é. Então, foi acusado de estar falando de uma bruxaria. Por que ele fazia segredo? Por que ele não dizia que coisa é essa que atrai as outras? E atrai a distância. Tem fios invisíveis, como se pensava durante muito tempo, que a Terra tinha tentáculos invisíveis que atraíam as outras. Então, e o Galileu deu uma resposta que ainda hoje é válida. Ele disse que não tratava da essência das coisas,
a metafísica das coisas. Portanto, ele não ia dizer o que é, nem queria dizer o que é a gravidade. Ele queria dizer como ela se comporta. É como se ele tivesse dito, uma linguagem do jovem de hoje, ele diria, não, eu não sei, nem quero saber, quem vai ver, quem sabe, do que seja a gravidade. Eu quero saber como ela funciona. Então, ciência trata disso, de como as realidades materiais, ciências da natureza, né? Como as realidades materiais funcionam, se relacionam e como é a dinâmica dessa relação. Mas as ciências da cultura, as ciências sociais, as ciências humanas, as ciências históricas, é tudo a mesma coisa. Né? Então, qual é o objeto delas? E aí existem diferentes concepções. Você encontra um pensamento que vai dizer assim, bom, as ciências sociais querem conhecer a estrutura da sociedade. De uma forma um tanto parecida, lá nas ciências da natureza, como a geologia quer conhecer as estruturas geológicas, camadas geológicas do planeta, da Terra. Então, você está falando aqui de uma ciência social estruturalista. E você encontra, por exemplo, na sociologia de Durkheim, ele procura conhecer a ordem social. A ordem no sentido de organização. Não é a ordem alguém dando uma ordem, faça assim ou não faça assim. Procurando conhecer a estrutura da organização social. E claro, isso acaba tendo também envolvendo também alguma coisa no campo da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer. Mas você encontra também uma outra concepção que diz, olha, ciências humanas querem mais do que isso. Assim como ciências biológicas não querem saber apenas, não se limitam à anatomia, também procuram conhecer a fisiologia. As ciências humanas, elas procuram conhecer também a dinâmica social. E, portanto, elas não se interessam, não têm como objeto apenas a sincronia entre as partes da sociedade. Isso já seria mais do que uma anatomia da sociedade. Isso seria já uma fisiologia. A sincronia já envolveria uma certa fisiologia. Mas a proposta é ainda mais ambiciosa. É compreender como essa dinâmica muda. E aí, se a dinâmica da relação entre as partes é a sincronia dos fenômenos sociais, históricos, culturais, a mudança dessa dinâmica é a diacronia. A diacronia é a mudança de padrões ao longo da história. Isso vai para a história, para a sociologia, para a antropologia. Então, vamos ver aqui as diferenças entre as ciências, tanto da natureza como sociais, e o cristianismo. Eles têm objetos diferentes, eles têm que ter métodos diferentes e objetivos diferentes. Então, tínhamos visto que as ciências da natureza diferem das ciências humanas, porque as ciências da natureza são muito mais nomológicas, tem muito mais lei no sentido científico. Tem a lei de gravidade, as leis do Newton, tem as leis ponderais lá do ensino fundamental, que vocês devem estar lembrados. Tem Lavoisier, tem Proust, tem proporções definidas, lei das proporções volumétricas. Então, são leis. Aí a sociologia e a antropologia cultural e a história, há quem queira falar em lei da história, mas como a história tem sempre o imponderável à espreita, fica difícil falar em lei. Porque já alguém tentou falar em lei da história dizendo que você pode reunir fatores, reunidos esses fatores, você terá necessariamente um resultado. Quais seriam os fatores? Insatisfação popular numa sociedade, esperança numa coisa diferente, numa alternativa, que organização para conquistar ou realizar a diferença, a mudança, e uma desmoralização das autoridades e dos sistemas que mantêm aquela ordem que gera insatisfação. Então, juntas essas quatro coisas, você teria sempre uma mudança social. Fosse pela revolução, fosse pela reforma. Portanto, todos nós sabemos que existem países que, durante sucessivas gerações, há uma grande insatisfação na sociedade de alguns países, há uma desmoralização das autoridades ou do sistema cultural. Há uma esperança, existem doutrinas e teorias prometendo uma situação melhor, uma condição melhor. E existem grupos que se organizam para promover essas mudanças, e, no entanto, elas não ocorrem. Mas já aconteceram aqui, ali e acolá. Aí é polêmico. Né? Aí, certamente, se a gente dá exemplo de lugares em que aconteceram determinadas mudanças, nós iríamos incorrer por uma mudança, uma divergência, um afastamento de objetivos, um desvio de objetivos, porque seria uma longa apreciação e as mudanças prometidas por determinadas mudanças, que você pode chamar de revolução e tal, se elas realmente cumpriram as promessas ou não. Mas mesmo que tenha acontecido isso, em alguns casos, existem outros, que aqueles fatores todos estão juntos, insatisfação, esperança numa alternativa, desmoralização do sistema e organização e liderança para lutar por uma mudança, e não acontece a mudança. Então não existe lei na história. Também havia quem dissesse, tinha até uma expressão que dizia que a roda da história não roda para trás. Quem dizia isso queria dizer que um determinado modelo social, político e econômico era mais avançado que os que existiam anteriormente, era mais aperfeiçoado. Mas aí, depois que algumas experiências históricas se apresentavam como mais avançadas e mais aperfeiçoadas,
fracassaram e admitiram o fracasso e caíram. Então fica difícil dizer, ou você vai ter que dizer que aquilo não era avanço, ou vai ter que admitir que a roda da história pode rodar para trás. Então não temos determinismo dos fenômenos históricos e sociais, e, portanto, não temos propriamente lei. Nós podemos ter probabilidades. A economia joga muito com probabilidade. E nós lembrávamos isso na nossa primeira aula, falando em elasticidade da renda, elasticidade do preço, elasticidade cruzada da renda e da oferta, do preço e outras coisas. Né? Então, podemos falar mais que funcionam como grandes números. Por isso é que a estatística tem seu valor, seu significado. Porque nos grandes números da estatística, nós temos realmente dinâmicas previsíveis com margem de erro, né? Mas que não alcançam a individualidade das pessoas. Quando você diz que tal candidato tem tantos por cento de probabilidade de voto, não está dizendo que o Joãozinho vai votar nisso. Vocês não sabem quem é que o Joãozinho vai votar. O candidato pode ter 70% do voto, mas você não vai saber se o Joãozinho vai estar com 70% ou 80%. Né? Bom, então vimos que tem essas distinções entre as ciências da natureza e as ciências humanas. E os dois ramos da ciência também diferem da filosofia pelo método e pelo objeto, porque a filosofia tem um objeto muito mais amplo, que enquanto a ciência quer saber sobre a relação entre as partes da realidade, a relação entre massas sobre a dinâmica da gravidade, a filosofia quer saber mais do que isso. A filosofia quer saber o que é que a coisa é. Uma parte, uma vertente, um capítulo da filosofia que se chama metafísica. Então, mas o método, enquanto a ciência tem no seu arsenal de métodos o uso da razão e da lógica, que é muito enfatizado pelos diferentes tipos de racionalismo, tem também a observação e a experimentação, que é muito enfatizada pelos diferentes tipos de empirismo. As ciências humanas também se valem desses métodos. Tem racionalistas e empiristas também nas ciências humanas. Mas a filosofia, ela se fundamenta sobretudo no método reflexivo, embora leve em conta observações fáticas. Muito bem, e o cristianismo? Vamos considerar o cristianismo sobre dois aspectos. O cristianismo como fé, que é o cristianismo revelado. Quando o Novo Testamento diz que numa pregação de Pedro 3.000 pessoas se converteram, ele não está dizendo que aquelas 3.000 pessoas se tornaram teólogas. Não, ele está dizendo que elas manifestaram uma fé. E fé distingue tanto das ciências da natureza como das ciências humanas. Porque as ciências, em geral, têm uma base fática. A fé tem uma base na expectativa, na esperança. Você encontra lá no Novo Testamento uma descrição de que fé é a esperança das coisas que não se veem. Portanto, já afasta o empirismo. As coisas que não se veem não têm uma dimensão, não têm uma base no empirismo. E, portanto, a esperança é a marca da fé. Enquanto que a ciência está muito mais voltada para a dúvida. A boa ciência está muito mais voltada para a dúvida do que para a esperança. Embora você pode dizer, não, mas quando alguém um pesquisador, um cientista faz uma pesquisa, ele tem esperança de concluir a pesquisa de maneira exitosa. Ele tem esperança na dimensão finalística da pesquisa. Ele tem esperança quanto à consecução dos fins, mas ele não tem esperança na fundamentação. Ele tem que partir da dúvida, tanto na vertente racionalista, tomando aqui um tipo de racionalismo mais conhecido, cartesiano, do René Descartes, né? Que ele propõe a dúvida metódica. Então, ao invés de começar de uma certeza empírica na observação, ou de uma confiança na observação, ele diz, não, nós temos é que duvidar. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar, porque a realidade não é um livro aberto. Então, você vai interpretar o que os teus sentidos estão te dizendo. E aí tem o método cartesiano. Não joga fora a observação, mas submete a um processo cognitivo baseado numa lógica rigorosa, portanto, na razão, mas partindo da dúvida. Embora a dúvida não impeça o pesquisador de ter esperança na razão para alcançar os seus objetivos. Então, tem esperança, mas a dúvida é o método. A esperança é talvez a grande motivação, é a finalidade, estimula ou promete sucesso na finalidade, mas o método é a dúvida. Bom, mas e para os empiristas? Bem, para os empiristas, você tem, de certo modo, também uma dúvida. Porque o empirismo, embora acredite na observação, ele duvida das extrapolações. Então, se estamos falando apenas de constatação, se estamos falando apenas da verdade objetiva, aí tudo bem, o empirismo acredita que você olha para uma parede e ele pode dizer que aquela parede é azul, pode estar assim. Ele não vai dizer, mas se você quer fazer uma extrapolação, quer fazer uma generalização, quer recorrer à indução, então ele diz que toda indução é um salto no escuro, e nós tratávamos disso aqui na nossa primeira aula, quando lembrávamos que o cisne negro existe. Então, estamos tratando aqui da consistência do conhecimento. E portanto,
é hora de lembrar que estamos na nossa segunda aula e que o nosso objetivo é descortinar a aplicação das teorias e metodologias, os fundamentos teóricos e metodológicos, no ordenamento cognitivo. Como é que você vai organizar os conhecimentos na sua cabeça sem ficar à mercê de dúvidas que são implantadas por percepção equivocada do que seja ciência, do que seja filosofia, do que seja cristianismo, né? E lembrando que se você se inscrever, você ficar até o fim, e se você compartilhar e enviar perguntas e comentários, a plataforma vai divulgar mais o nosso curso. Então, quando eu mencionei aqui a história do orgulho, do feijão, da aplicabilidade, eu fiz motivado porque também alguém me mandou no particular e eu peço que isso seja feito no canal. Embora eu também não me recuse aos diálogos no particular do Zap. Mas se você manda perguntas ou comentários pelo canal, a plataforma divulga mais, né? Bem, então, estamos falando aqui da consistência dos conhecimentos da natureza, da ciência da natureza, são mais consistentes. Você tem precisão. Então, se eles proibissem alguma coisa, quando eles dizem que toda reação tem uma reação, lá na terceira lei do Newton, ele está proibindo de não ter reação. Proibindo é uma licença poética que eu estou usando aqui, né? Na verdade, não é uma proibição, é uma constatação, é uma descrição, né? Mas é como se proibisse. O Popper diz isso, o Karl Popper, nos livros dele, conjecturas e refutações, conhecimento objetivo e a lógica da pesquisa. Nos vários livros dele, ele diz isso. Olha, uma ciência deve, quando diz que uma coisa é de um jeito, ela como que ela estaria proibindo que fosse de outro. Isso porque ele adotava um método monista, que nós explicávamos o que fosse aqui na aula passada, e acha que todas as ciências devem ter o mesmo método. Então ele achava que as ciências também deviam ser assim, escrever alguma coisa, não devia poder ser de outro jeito. Isso se aplica muito bem às ciências da natureza, a não ser nas discussões que tem hoje aí sobre a fronteira da física, e eu nem gosto de entrar nessa história dela, que é a física quântica, que é a física relativista. Esse me lembra muito um homem que falava javanês, né? Um conto da nossa literatura, tem um homem que falava javanês, era só ele que falava javanês na cidade, até o dia que chegou um marinheiro, um javanês na cidade, e ele se escondeu. As pessoas, assim, invocam o santo nome da física quântica, da física relativista, sem saber nem que seja isso. Tem aquela pegadinha matemática e físico, Jean Sokal e Alain Bricmont, o Alain Sokal e Jean Bricmont, me perdoem agora a falha na memória, que escreveram um livro Imposturas Intelectuais, denunciando grandes filósofos que falam em nome da física quântica, da filosofia, de algumas coisas da matemática, que dizem tudo errado. Então, vamos ser caminhando com a física clássica aqui, com o Newton e com as leis ponderais, e as pessoas sabem que seja, não estamos falando javanês para ninguém aqui. Mas vimos então a consistência da ciência da natureza, que tem previsão, uma consistência muito menor das ciências humanas, que não tem previsão. Você não pode dizer quando vai haver uma revolução. Você pode até ter uma previsão de inflação. Os economistas têm, das ciências humanas, certamente a mais consistente a economia, mas não tem o mesmo rigor das ciências da natureza, a física, a química e o cristianismo. E também a filosofia. A filosofia não tem esse rigor, tanto é que enquanto você só tem uma mecânica clássica, só tem Newton, você na filosofia tem muitos ismos, muitas correntes. Tem muitas correntes porque nenhuma se estabelece, se impõe de uma maneira irrefutável, né? E aí a teologia e o cristianismo. Vamos fazer uma distinção, porque eu dizia há pouco, as pessoas que se converteram à pregação do Cristo, o eunuco que se converteu com a pregação de Filipe, estava lendo a escritura e Filipe perguntou se ele entendia, e ele disse, como eu posso explicar, se não entender, se ninguém me explicar e tal. Aquele cara se converteu e tal, mas será que ele virou um teólogo? Ele virou um cristão. Então, o que é o cristão? O que é o cristianismo? É uma relação entre a criatura e o Criador, mediada pelo Cristo. Quando você, pela mediação do Cristo, se relaciona com o seu Criador. Então, por isso você é teólogo? Claro que não. Isso significa que você tem uma fé e aceitou que o Cristo é o que as Escrituras dizem. É o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ensinar por ele. Então, você está aceitando por fé. E está aceitando o senhorio dele. E está aceitando que o sacrifício dele foi em substituição de você. E por isso você está absolvido de todas as suas culpas. Mas isso, essa crença nesse Salvador, se transforma num teólogo? Claro que não. É muito mais que isso. É um conjunto de análises e doutrinas, um desenvolvimento de doutrinas sobre muitas coisas. Agora, e essas doutrinas sobre muitas coisas são muito parecidas com a filosofia e até com a ciência, apesar de ter um objeto diferente. De que elas tratam? O cristianismo, enquanto, para usar uma linguagem de uma filosofia romântica alemã, que é muito difundida hoje, em vez de dizer como as pessoas gostam de dizer enquanto. Vamos nos render a essa tendência acadêmica. E você, enquanto cristão, você acredita no Messias como seu Salvador, então você é cristão, mas não é teólogo. Agora, se você desenvolve uma doutrina sobre liturgias, sobre o alcance e o significado das liturgias,
e sobre aplicações desse cristianismo que oferece uma salvação na vida prática. E isso, embora, qual é a relação que isso tem com as obras? E as obras entram como um complemento do sacrifício do Cristo, como se o sacrifício dele fosse pouco, precisasse de um complemento, ou se o sacrifício dele é suficiente e as obras não concorrem com a salvação. Se não tem fé as obras, é morta, também está escrito isso lá nas Escrituras. Né? Portanto, as obras entram não como causa, mas como fruto, como consequência, o desdobramento, o corolário da fé, e a fé que é salvífica. Então, já estamos aí às voltas com questões teológicas. E uma série de outras questões, se for para a escatologia, então, é um cipoal muito grande. Tem doutrinas pré- e pós-milenaristas, pré- e pós-grande tribulação, e tem... Mas o cristão precisa dominar essas coisas? Não. Isso aí é teórico. E isso aí é um campo que é feito, quando feito com seriedade, com muito rigor, tanto quanto a ciência como a filosofia. Talvez no campus universitário, no colégio de ensino médio, na sua família, ou no seu círculo de amizade, as pessoas que debocham da sua fé não saibam que a sua fé tem muito fundamento. E fundamento é esse. Se as ciências da natureza, na sua dimensão empírica, partem da observação, ou na vertente racionalista, partem da dúvida e da resposta racional à dúvida, como queria o Descartes, então você tem um método muito rigoroso. Qual é a diferença? É que a ciência olha para os fatos constatáveis. A filosofia também olha para os fatos constatáveis, podem ser constatados, embora desenvolvam uma valoração, façam um juízo de valor. E a teologia tem como premissa, como ponto de partida, não aqueles fatos que inspiram a ciência ou que ensejam ao pensador fazer uso da dúvida para formular perguntas e problematizar a realidade, ou aquela reflexão filosófica também baseada em alguma observação de fato ou de um dado abstrato. Ou seja, um juízo de valor. A ciência não faz um juízo de valor, mas a filosofia faz. E a teologia? A teologia faz um juízo de valor. Também considera fatos. A teologia considera as manifestações miraculosas. Mas não é essa a sua premissa fundamental como na ciência. A sua premissa fundamental é a revelação. Ou, mais precisamente, crença na revelação. Então, vimos o objeto de conhecimento, dos conhecimentos seculares, científicos ou filosóficos, e do cristianismo. E voltamos aqui ao que iniciávamos na reflexão anterior, ou que seja a religião. Queremos comparar com ciência, você pode considerar a religião simplesmente como aquele verbo que geralmente é o que se diz quando se quer responder o que seja religião. O verbo latino religare, religião seria a busca de restabelecer a ligação entre criatura e criador, ligação que foi rompida quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Mas você pode ir além disso. Você pode dizer, como Thomas Hobbes diz no livro Sociologia da Religião, que a religião é para superar a finitude humana. E essa superação da finitude requer totalidade no campo cognitivo. Você quer entender tudo. Por isso é que as religiões têm também uma cosmogonia, uma explicação do cosmos. O cristianismo tem, o judaísmo tem, começa lá do Gênesis. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele está explicando tudo. Né? Tem uma cosmogonia, diferente de uma cosmologia, que é como a ciência procura fazer a mesma coisa. Mas, além de superar a finitude, e para superar a finitude no campo cognitivo, procura totalidade do conhecimento, as religiões também buscam a radicalidade. Não é um conhecimento total, porém superficial. É um conhecimento que vai à raiz da coisa, vai à causa primeira. Por isso é que o cristianismo começa da criação de tudo. No princípio, criou Deus o céu e a terra, está no Gênesis. Está no comecinho do Gênesis. Né? Então, temos essas considerações que fecham a primeira unidade. Lembrando que a diferença entre juízo de fato e juízo de valor, a relação com a discussão muito presente hoje, você pode ser neutro, você sempre tem um lado. E, inclusive, muitos cristãos se defendem a crença de que nós vemos o mundo partindo da crença na Escritura, dizendo que todo mundo tem um lado. E pode ser um bom argumento sob certo aspecto. Por quê? Um bom argumento quando estamos tratando de juízo de valor. Então, se nós estamos valorando as Escrituras, valorando não é valorizando. Valorizando é aumentando o preço. Valorar é tratar da valoração, que trata do valor moral, do valor ético ou do valor cognitivo, do valor como conhecimento, da consistência do conhecimento. Então, o juízo de valor, esse todo mundo tem que ter, não pode deixar de ter um lado. Mas o juízo de fato é o contrário. O juízo de fato também é chamado juízo de realidade ou juízo de existência. Ninguém pode ter lado. Quando o médico faz um diagnóstico de câncer, ele não está do lado do câncer. Nem porque se contra o câncer, ele não vai negar que o paciente tem câncer. Não vai fechar os olhos. Não, negar, isso não é câncer, não. Isso é só um. Então, eu uma vez tive que usar uma imagem no meio jurídico. Eu tive que dizer a um moço que insistia que tinha que ter lado numa questão, e eu dizia, olha, o perito criminal, o legista,
quando ele diz que a vítima faleceu em razão de uma ferida perfuro-cortante no segundo espaço intercostal esquerdo, causando a lesão de determinados vasos, e cita quais são os vasos que levaram a uma hemorragia profusa, que causou hipovolemia e óbito, ele não pode ter lado. Se ele tiver lado, ele vai ser desonesto, desonestidade intelectual, ou vai estar mentindo. Agora, no debate, no conselho de sentença dos jurados, as partes vão dizer, a acusação poderá dizer que a vítima foi apunhalada covardemente. Aí o juízo de valor. Aí tem lá. Aí você não pode ser a favor do crime, nem pode ser neutro diante do crime, mas o juízo de valor não é independente do juízo de fato. Porque se a vítima não tivesse sido apunhalada, a acusação não pode dizer que a vítima foi apunhalada covardemente. Se ela tiver morrido do infarto, também, embora você tenha um lado, você vai poder dizer que foi uma apunhalada, que essa apunhalada foi decidida covardemente. Então é preciso ter cuidado com essa história que todo mundo tem lá. Muito obrigado por permanecer até o fim, aos que compartilharem, aos que enviarem suas perguntas ou seus comentários, para que eu possa direcionar mais os meus comentários das nossas aulas para os interesses daqueles que nos assistem. Então, sobretudo, o que isso tem a ver com o orgulho do seu feijão? Né? Com a sua prática como estudante, como professor, como pai, ou como líder de grupos de igrejas, pastores, líderes de mocidade, líderes de outros grupos. Muito obrigado. E lembrando que as nossas aulas são mensais, para que as pessoas ocupadas não fiquem sem tempo de acompanhar os textos. Enviei um texto de mais de 20 páginas para essa primeira unidade, com 2 aulas. E já em março, iniciaremos uma outra unidade. Até breve.